Mais de 8.000 satélites estão em operação atualmente no espaço. Boa parte deles a serviço das agências de espionagem dos Estados Unidos, Rússia, China e demais potências. Esses espiões espaciais podem localizar pessoas e detectar objetos minúsculos em qualquer ponto do globo. Identificam placas de automóveis e, o mais assustador, podem enxergar através de paredes. Os dados recolhidos pelas câmeras de alta precisão são mantidos sob rigoroso sigilo. Outros satélites comerciais monitoram áreas de grande potencial econômico, como agricultura, recursos minerais e energia. Trata-se de um tesouro informativo reservado apenas a alguns países. Esta edição do Matéria de Cap está só começando. Fique com a gente. Operando a cerca de 600 quilômetros de altura, centenas de satélites espiões estão de olho em tudo o que acontece na Terra. Podem detectar objetos de apenas 10 centímetros. A maior parte é operada pelo principal órgão de espionagem dos Estados Unidos, a NSA, Agência de Segurança Nacional. Os espiões do espaço vasculham instalações militares, especialmente bases de mísseis, o deslocamento de tropas ou navios e qualquer coisa que esteja relacionada com usinas nucleares ou combustíveis para bombas como urânio e plutônio. Nada escapa das câmeras de alta precisão. Eles também podem monitorar uma pessoa em qualquer lugar do planeta e o tempo todo. Além dos Estados Unidos, as agências de espionagem da Rússia, China e das potências europeias também dispõem de satélites espiões. Mais do que a CIA, a maior agência de espionagem dos Estados Unidos, a NSA, em português, Agência Nacional de Segurança, controla o maior número de satélites espiões em operação atualmente. Mas os dados que ela levanta são mantidos sob o mais absoluto sigilo. O governo norte-americano proíbe que as empresas do país vendam a tecnologia espacial que permite localizar objetos de menos de 25 centímetros. Mas sabe-se que seus satélites espiões têm uma precisão que chega a menos de 10 centímetros. O satélite Capella 2 possui a mais avançada tecnologia de observação. Seus radares conseguem detectar imagens através de paredes, mas esse recurso só pode ser utilizado por agências dos Estados Unidos e, em alguns casos, transferidos a países aliados. De acordo com a organização sem fins lucrativos World Population Review, os Estados Unidos lideram a lista com o maior número de satélites de espionagem, 239. A China vem em seguida com 140 e a Rússia em terceiro com 105. Seguem-se a França com 18, Itália 13, Israel 11, Índia 9, Alemanha 7, Reino Unido 6 e Espanha 6. Mais de 8.000 satélites circulam em volta da Terra com as mais diversas finalidades. A maioria está a serviço de empresas de comunicação. Outros levantam dados de interesse econômico ou ambiental. A maioria dos 8.000 satélites que circulam em órbita da Terra estão voltados para serviços de comunicação ou objetivos econômicos. Eles vasculham jazidas de minerais, áreas de produção agrícola e recursos naturais em terra ou nos oceanos. Outros acompanham alterações no meio ambiente, como desmatamento, secas e incêndios florestais. Atualmente, as mudanças climáticas que resultam no aquecimento global constituem um dos principais focos de atenção das câmeras que fotografam a Terra a partir do espaço. Os Estados Unidos têm o maior número desses satélites em operação, 5.184. Seguem-se a China com 628 e Rússia com 181. Países da Europa e Ásia têm cerca de 2.000. Até o século XX, satélites costumavam ser grandes, caros e lentos. Hoje, mini-satélites do tamanho de caixas de sapato estão mudando o mundo.
satélites convencionais podem variar de tamanho. Este, por exemplo, pesa 3 toneladas, tem 6 metros de altura por 4 de largura e custou 855 milhões de dólares. Isso era o normal, pelo menos até 1999. Naquele ano, o professor da Universidade de Stanford, Bob Twiggs, teve uma ideia quando estava em uma loja e viu o bichinho de pelúcia Beanie Baby em sua embalagem. Ele levou a caixa do brinquedo até a sala de aula e disse aos alunos: seus satélites precisam entrar nesta caixa. O desafio deu origem ao CubeSat, o mais comum dos mini satélites do mundo. A unidade mede 10 centímetros por 10 centímetros por 11,35 centímetros. Esse tipo de satélite pode ter várias unidades, mas deve ter o tamanho próximo de uma caixa de sapato e pesar no máximo alguns quilos, não toneladas. Os CubeSat são usados de diversas maneiras. A companhia de satélites Planet tem uma constelação de 180 CubeSats, fotografando a Terra continuamente, que podem obter evidências da extração de madeira. O governo da Noruega tem uma parceria com a Planet para combater o desmatamento. Em 2021, estudantes da Itália e do Quênia lançaram o CubeSat Wildtrak Cube Simba, que monitora aves e mamíferos do Parque Nacional do Quênia. No Reino Unido, o Laboratório de Direitos Humanos da Universidade de Nottingham usa imagens desses mini satélites para mapear campos de trabalho forçado. Na Grécia, por exemplo, os pesquisadores conseguiram localizar acampamentos improvisados de colhedores de frutas oriundos de Bangladesh. Os dados são da NanoSat Database, o maior banco de dados desse tipo de equipamento. Imagens de alta resolução captadas pelos satélites permitem o reconhecimento facial e podem ser utilizadas em operações de segurança, combate ao terrorismo e controle de fronteiras. Mas grupos defensores dos direitos humanos alertam que elas violam a privacidade das pessoas. Satélites equipados com câmeras de alta precisão podem monitorar indivíduos e contribuir com agências de segurança na prevenção de atividades terroristas. Além da captação, as câmeras acopladas a softwares de inteligência espacial analisam as imagens em tempo real, o que permite identificar em segundos pessoas ou grupos envolvidos em ações suspeitas. O reconhecimento facial pode ser muito útil em áreas densamente ocupadas, como estádios ou aeroportos, onde a identificação manual se torna impossível. As câmeras dos satélites podem localizar uma pessoa e acompanhá-la, por exemplo, quando estiver dirigindo algum veículo. Combinando as imagens com registros oficiais, o sistema cria um perfil da pessoa identificada, apontando seus hábitos, locais frequentados e também com quem ela interage. Grupos defensores dos direitos humanos alertam que é preciso ter cuidado com esse tipo de tecnologia, porque, em alguns casos, resulta na violação da privacidade de pessoas inocentes. Mais do que um lar para 8 bilhões de habitantes, o mundo abriga milhões de espécies em terra, nos oceanos, rios e lagos. Com o objetivo de contribuir para a preservação dessa biodiversidade, a NASA criou um banco de dados de livre acesso que reúne informações sobre meio ambiente, recursos naturais, clima e alterações no planeta. Para qualquer interessado em qualquer ponto do planeta, basta digitar earth.gov. Lá podem ser encontradas informações sobre o estado do planeta e das transformações provocadas pelo homem. Várias espécies de animais e aves sofrem com o impacto das mudanças climáticas ou da atividade humana. Alterações na temperatura, destruição de florestas, regime de chuvas e outros fatores afetam diretamente a sobrevivência no mundo animal. Câmeras de alta precisão instaladas nos satélites, além de sensores remotos, acompanham
nos mínimos detalhes as perdas na fauna e na flora. O estudo desses dados permite prever futuras alterações e orientar serviços governamentais para eventuais práticas de manejo, ou ainda para interromper atividades predatórias. Daqui a pouco, satélites poderosos aliados no combate aos incêndios florestais. E ainda, imagens captadas do espaço constituem uma ferramenta fundamental para a moderna agricultura. As imagens captadas pelas câmeras de alta precisão dos satélites ajudam pesquisadores e governos de todo o mundo a avaliar a extensão e o risco de incêndios em qualquer lugar do planeta. Incêndios florestais podem ser uma ameaça à segurança humana e ao meio ambiente, mas também são um processo natural que mantém a estabilidade dos ecossistemas. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, mantém um site que mostra os pontos de incêndio em todo o globo. Os dados estão disponíveis para institutos de pesquisa e universidades de todo o mundo. Para os Estados Unidos e Canadá, as detecções de incêndio estão disponíveis em tempo real. No Brasil, desde 1986, o programa Queimadas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mapeia todo o território do país usando satélites que detectam radiação térmica emitida por fogo. Hoje são utilizados 10 satélites. Cada um produz pelo menos 2 conjuntos de imagens por dia. Os geoestacionários, que são aqueles que completam em órbita a rotação ao redor do planeta em 24 horas, chegam a gerar 6 imagens por hora. No total, o INPE processa mais de 200 imagens por dia para detectar focos de queima da vegetação. Essenciais ao planeta, os rios voadores são correntes de umidade levadas pelo ar. Vamos ver uma animação em 3D que mostra como eles se formam. As nuvens e a precipitação foram feitas com a ajuda de um dos satélites da NASA, que mistura um modelo meteorológico com observações do espaço. Formados pela evaporação e transportados pelos ventos e pela rotação da Terra, os chamados rios voadores levam água e energia pelo planeta. Nos trópicos, os chamados ventos alísios convergem do leste a oeste ao longo do Equador, criando um aglomerado de nuvens rico em umidade, chamado zona de convergência intertropical. Estudos mostram que os principais responsáveis pelo transporte do vapor d'água dos trópicos para os polos são os rios atmosféricos ou voadores. Esses corredores longos, estreitos e temporários levam bilhões de toneladas de vapor d'água para várias partes do planeta. A área destacada em azul mostra o volume transportado. A umidade tropical é puxada da zona de convergência intertropical e se junta a outros fluxos, formando um rio voador. Daí, ela segue para a costa oeste dos Estados Unidos. A chuva transportada pelos rios atmosféricos é importante para o ciclo hidrológico no oeste dos Estados Unidos. E o acúmulo de neve no inverno também fornece valiosos recursos de água doce. Apesar de ser benéfica, a chuva causada pelos rios voadores também pode ser destrutiva. Altas taxas de precipitação podem resultar em inundações e deslizamentos de terra generalizados. Os rios voadores ocorrem em todo o planeta, incluindo o Brasil, Nova Zelândia, Groenlândia, Antártica e Oriente Médio.
O estudo de fenômenos globais, como os ritmos atmosféricos, em mais de 4 décadas, só foi possível por meio da análise do MERRA-2, da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Com um conjunto de dados que fornecem informações de hora em hora em todo o planeta desde 1980, ainda há muito que pode ser aprendido sobre a atmosfera terrestre e o transporte de água e energia ao redor do globo. O nível dos oceanos vem subindo em todo o mundo num ritmo sem precedentes em 2.500 anos. Monitorar esse fenômeno é uma tarefa vital para a sobrevivência de milhões de pessoas que vivem em áreas litorâneas. O aumento nas temperaturas, que provoca o derretimento das geleiras nos polos, é a principal causa da elevação no nível dos mares, o que vem acontecendo em escala global. Fatores locais como o volume dos rios alterado em consequência de tempestades também contribuem para as inundações de áreas costeiras. Equipes da NASA dedicadas ao estudo dos mares acompanham as mudanças e comparam os diferentes registros nas marés altas ao longo das estações do ano. Os dados são levantados por uma combinação de instrumentos situados nos polos norte e sul, em estações espalhadas pelos mares, coletas feitas por navios oceanográficos e, finalmente, pelos satélites. O objetivo desse trabalho é alertar agências governamentais em todo o mundo sobre os riscos do aumento no nível dos mares para as populações de áreas costeiras. Nos últimos anos, os especialistas têm alertado que um aumento de apenas 30 centímetros no nível dos oceanos já resultaria numa catástrofe para milhões de pessoas em todo o mundo. A produção de alimentos sempre foi um desafio para o homem ao longo da história. Com o avanço das tecnologias, dados recolhidos por satélite constituem uma ferramenta fundamental para a moderna agricultura. E uma importante parte dessa tarefa é administrar a questão das fontes de água para a produção agrícola. Uma agricultura bem-sucedida depende da segurança no fornecimento de água, e esse é um desafio de alcance global. Atualmente, o agricultor precisa ter um olho nas imagens de satélite e o outro no campo. Quando a chuva é insuficiente, o agricultor precisa recorrer a reservatórios, canais ou a fontes subterrâneas. Para manejar esses recursos de forma adequada, os dados fornecidos pelos satélites são essenciais. O satélite Landsat da NASA monitora as reservas de água de superfície. As câmeras do GraceSat vasculham os aquíferos espalhados pelo subsolo nos continentes. Por sua vez, o GPM acompanha de perto as chuvas, neve, secas e inundações. A soma de todos esses dados constitui um apoio vital para os produtores de todas as regiões do planeta. E o mais importante, todas essas informações estão disponíveis de graça e online no aplicativo OpenET. Daqui a pouco, um raro fenômeno climático perto das ilhas Geórgia e Sandwich, no Atlântico Sul. E ainda começa a longa noite no Ártico, que se estende por 6 meses. Os raios solares só voltarão a brilhar por lá em setembro. O satélite Landsat 9 capturou um raro fenômeno climático perto das ilhas Geórgia e Sandwich, territórios britânicos no Atlântico Sul. Esta visualização mostra a chamada Rua de Vórtices von Karman, causada por ventos predominantes do sudeste.
um padrão da dinâmica de fluidos que descreve as nuvens rodopiantes criadas quando o ar passa por um vulcão, montanha ou ilha. Embora esses padrões sejam impressionantes, não são raros. Esta passagem do Landsat 9 mostra outra cadeia de vórtices, logo depois, cerca de 128 quilômetros ao sul. E o arquivo de 50 anos do Landsat contém muitos outros exemplos. Cientistas de todo o mundo usam as imagens como essas para estudar a superfície flutuante da Terra. Imagine um lugar onde as pessoas veem um pôr do sol numa determinada tarde e só poderão ver um novo nascer do sol 6 meses depois. Ou seja, serão 6 meses de escuridão. Estados Unidos, Rússia, Canadá e Noruega são alguns dos países que mantêm estações de pesquisa científica de forma permanente na Antártica. Em 20 de março, eles viram seu último pôr do sol do primeiro semestre. Agora, os raios solares só voltarão a brilhar por lá em setembro. Nesse período, os pesquisadores permanecem a maior parte do tempo no interior das estações. Aviões não chegam e não saem. Na verdade, a suspensão dos voos vai além de 6 meses. O inverno na Antártica é tão rigoroso que as turbinas dos aviões não funcionam. Por 9 meses não há pousos nem decolagens. Por isso, alimentos, combustíveis para geradores, remédios e outros produtos essenciais estão estocados. Além disso, quem precisava sair por razões de saúde ou final do período de trabalho já partiu nos últimos voos para seu país de origem. Está tudo pronto para a longa noite na Antártica. Jornais e agências de notícias dos Estados Unidos mantêm entre seus editores e repórteres especialistas em análise de imagens de satélite. O objetivo é detectar situações que podem resultar em furos jornalísticos ou na divulgação de temas de interesse dos leitores. A agência Associated Press, por exemplo, ganhou o prêmio Pulitzer, o principal do setor jornalístico nos Estados Unidos, graças a uma imagem transmitida por satélite. A foto mostrava trabalhadores submetidos à exploração na indústria de pesca. Da mesma forma, imagens captadas do espaço também levam à descoberta de abuso nos direitos humanos e destruição do meio ambiente, além da prevenção de desastres naturais. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Até lá!